Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 1, de 1 a 9. Diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Eu quero falar hoje à noite com você que está aqui hoje à noite, que se sente pequeno, diante dos grandes desafios da vida. E o meu intento hoje é alcançar o seu coração. Você que está aqui hoje à noite e que por algum motivo da vida você entrou ou está vivendo uma nova fase da sua vida. Talvez você que está aqui hoje à noite tenha se divorciado ou se casado. Talvez você tenha mudado de emprego ou perdido o emprego. Talvez alguém próximo da sua casa morreu ou alguma criança nasceu, eu não sei. Mas talvez você esteja hoje aqui numa nova fase da sua vida. No limiar dessa nova fase. E estando no limiar dessa nova fase, você se encontra num momento exausto. Você, por algum motivo, você está desanimado. Por algum motivo, você está sentindo aqui hoje um peso enorme sobre os seus ombros. Porque o peso da vida que você está levando, de alguma maneira, tem lhe deixado exausto, de alguma maneira, tem lhe deixado cansado, de alguma maneira, tem lhe deixado aborrecido e, de alguma maneira, tem lhe deixado deprimido. E veja o quadro do texto que nós lemos hoje à noite, que é um texto que fala de Josué, bem no início da sua liderança diante do povo de Israel. Porque até então, Josué foi um parceiro de Moisés. Ele foi, durante toda a sua vida adulta, ele foi um auxiliar de Moisés. Em Êxodo 24, 12 e 13 diz, quando Moisés subiu o monte, quando ele estava sob o monte,
o Senhor disse a Moisés: suba até mim, e eu lhes darei a pedra da lei. E Moisés levou com ele Josué. Então, Josué, ele era muito íntimo de Moisés. Muito íntimo ao ponto de quando Deus, como o texto que eu li, Deus convoca Moisés para subir o monte, para jejuar 40 dias, passar 40 dias no monte jejuando. E a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele monte. E todo o povo de Israel ficou ao pé do monte. Mas só Josué subiu com Moisés. E ali ele recebe as tábuas da lei. E Josué foi o único, dentre todos os israelitas, que não estava comungando, não estava no meio do povo, quando o povo fez um bezerro de ouro. Ele não estava. Então, dentre todos aqueles filhos de Israel, só Josué, aos olhos de Moisés, estava preparado para aquele momento ali no monte. Momento de grande intimidade com Deus. Mais na frente, quando eles estavam para entrar na terra prometida, 40 anos depois, e foram mandados espias, 12 espias. Um desses espias foi Josué. E pasmem os senhores, 10 voltaram com uma visão pessimista da terra. Só 2 desses espias voltaram com uma visão otimista da terra. Dizendo: é verdade, manda leite e mel, é verdade, tem gigantes, mas nós vamos conquistar essa terra. E um desses 2 foi Josué e o outro foi Calebe. E a pergunta que eu vou fazer hoje, e também eu vou responder hoje, é por que no texto que nós lemos, Deus repetiu 4 vezes para Josué ser forte, ser corajoso, não desanime, não se apavore. Então, se Deus repetiu 4 vezes, é porque Josué, com certeza, precisava ouvir de Deus essas palavras de encorajamento. Porque se Josué não precisasse, Deus seria alguém que é redundante. Eu, por exemplo, sou muito prolixo, falo muito. Deus só fala o necessário. Deus não fala além do necessário. Então, se Deus foi redundante 4 vezes, certamente, naquele momento, Josué estava desanimado, estava exausto, estava frágil, estava cansado, estava sem ânimo algum. E eu quero dizer, em primeiro lugar, aqui, que não tem problema a gente se sentir desanimado. Até porque nós somos seres humanos. E o maior cansaço não é o cansaço físico. O maior cansaço é o cansaço da alma. Você pode ser um Schwarzenegger. Se você estiver deprimido, você não consegue sair do fundo de uma rede. Por isso eu comecei dizendo que essa palavra seria hoje para pessoas que estão para viver uma nova fase da vida. Porque Josué estava para viver uma nova fase da vida. Ele lideraria o povo para entrar na terra prometida. Não só isso, ele lideraria o povo para o povo tomar a terra prometida, destruir os moradores que ali estavam, e para estabelecer a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão há muitos anos atrás. Mas naquele instante, ele estava se sentindo frágil, cansado, desanimado, impotente, incapaz. E a pergunta hoje é por que ele estava assim? Por que Josué estava tão fragilizado,
que precisou Deus dizer 4 vezes para ele: ser forte, ser corajoso, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque eu sou contigo, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Quais as razões desse herói da fé está se sentindo assim? Em primeiro lugar, irmãos, porque a sua posição próxima a Moisés se tornou uma fonte de fragilidade para ele. Em primeiro lugar, Josué se sentia fragilizado por conta da posição que ele tinha próximo a Moisés. Essa posição estava fazendo com que a alma de Josué estava fragilizada, estava abatida, estava cansada. Ele estava com medo. Por quê, irmãos? Porque esse homem, durante toda a sua vida, a sua fase adulta, ele foi companheiro de um homem muito forte. E ele estava caminhando lado a lado de um homem muito corajoso. Josué, ele foi parceiro em uma escala muito menor de um homem que foi um protagonista fantástico até então na história do povo de Israel. Ele foi companheiro, auxiliar, servo de um dos maiores heróis da história humana, seguramente. No Velho Testamento nós temos 3 grandes heróis: Abraão, Moisés, Abraão e Davi. Abraão, Moisés e Davi. Abraão foi o patriarca, Moisés foi o legislador e Davi foi o grande rei. Por tanto tempo, Josué dependeu do seu apoio que ele tinha em Moisés. Moisés, para Josué, foi uma espécie de parapeito, de corrimão. Ele sabia que nos tempos difíceis, ele tinha a quem socorrê-lo. Ele tinha alguém que pudesse segurar nos seus ombros. Ele sabia que nos tempos difíceis, ele ainda tinha Moisés para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para ser o seu suporte. Moisés era aquele que Josué admirava muito. Imagine, irmãos, milhares, milhões de pessoas. Josué, agora, com a morte de Moisés, seria aquele que iria liderar o povo, mas não tinha mais Moisés. O texto diz: meu servo Moisés está morto. E quando Josué, a ficha caiu para ele, de que Moisés tinha morrido, que o grande líder, que o grande pai, que aquele cara que ele admirava, aquele cara que o aconselhava, aquele que era para ele, assim, as suas muletas, seus braços e suas pernas, que tinha morrido, foi como tirar o chão debaixo dos pés de Josué, tiraram o parapeito da vida de Josué. Portanto, aquilo que outrora dava segurança a Josué, lá na frente, com a morte de Moisés, foi motivo de insegurança para ele. Então, aquilo que outrora pode nos dar segurança, pode ser lá na frente motivo da nossa insegurança. Irmãos, eu hoje sou órfão de pai. E nem quero aqui falar mal do meu pai. Coitado, ele fez o que podia. Meu pai morreu com 92 anos de idade, 2 anos, vai fazer 2 anos. Eu sabia que ele estava muito grave. Eu tinha deixado meu pai na UTI. Ele estava com uma pneumonia muito grave. Ele tinha um câncer na bexiga. E meio-dia eu fui nadar, lá na Edra Lopes. Eu estava dentro da piscina. Quando o Léo, que é um rapaz que trabalha lá, bateu na água, quando está nadando, a gente não vê nada, e disse: olha, sua esposa quer falar com o senhor. Aí eu disse: papai morreu. Irmãos, eu parei ali dentro daquela piscina.
E eu disse, agora eu sou um órfão. Foi uma sensação muito estranha. Porque eu sabia, irmãos, que eu não tinha mais para onde eu pudesse voltar. Lá no fundo, eu tinha aquela sensação de que mesmo que desse tudo errado na minha vida, eu tinha a casa do meu pai para voltar. E por pelo menos 2 vezes na minha vida eu tive que voltar para lá, quando as coisas deram muito errado para mim. E eu me lembro que numa das madrugadas da vida, eu cheguei às 3:30 da manhã. Bati na porta da casa do papai e da mamãe. Eu estava no fundo do poço. Eles abriram, botaram uma rede e perguntaram o que eu queria comer. E eu fico, Josué, dizendo a mesma coisa. Se tudo ainda desse errado, eu ainda posso segurar na mão de Moisés. Eu posso olhar para o meu líder. E aí, Deus chega para ele e diz, meu servo Moisés está morto. Talvez você, que é uma senhora, esteja aqui hoje à noite e tenha criado uma dependência na sua relação conjugal. Talvez você, que é um senhor, um homem, que está aqui hoje à noite e tenha criado uma dependência com o seu emprego. Talvez você esteja aqui hoje à noite e tenha criado uma dependência com a sua igreja, com a religião. E de repente, tudo isso some debaixo dos seus pés. E você se sente que você está exposto. Então aquilo que outrora era motivo da sua segurança, pode ser agora motivo de você postergar, de você procrastinar, de você adiar alguma decisão que você esteja para fazer na sua vida. Queridos, muitos de nós ficamos a vida inteira com muletas existenciais. E a gente muitas vezes não quer se desfazer dessas muletas. A gente fica a vida inteira com os parapeitos, nas zonas de conforto. E muitas vezes a gente tem medo de ir em frente. E Deus disse para Josué, olhe, o teu líder, o teu referencial, a pessoa que se olhava a vida inteira morreu. E agora chegou a tua hora. Seja forte, seja corajoso. Não hesite, porque eu sou com você. Porque a partir de hoje, Josué, eu quero ser o seu apoio, eu quero ser a sua referência, eu quero ser a sua inspiração, aleluia. O que Deus estava dizendo agora, Josué, Moisés morreu, mas agora você vai ter que entender que a partir de hoje não tem mais Moisés, mas eu quero dizer que eu não vou te abandonar. Você pode olhar para mim e eu possa ser a sua inspiração, a sua referência, o seu guardião, o seu cuidador. E eu quero dizer em nome de Jesus aqui hoje à noite, que há um Deus nos céus e na terra, que quer cuidar de você, que você pode olhar para Ele, ainda que a tua mãe, ainda que teu pai te abandone, ainda que você perca o emprego, ainda que a mulher saia da sua casa, ainda que você perca a saúde como Jó, você pode saber que há um Deus que te ama, do jeito que você é, com seus defeitos, com as suas virtudes. Saiba que há um Deus aqui que quer te amar como ninguém mais te amou, aleluia. Por que Deus disse para Josué, para ter coragem, não desanime, tenha bom ânimo 4 vezes? Em segundo lugar, porque eu acho que Josué estava aprendendo a lidar com a liberdade. Irmãos, não é fácil a gente lidar com a liberdade com responsabilidade. É fácil lidar com a liberdade com irresponsabilidade.
Mas lidar com a liberdade e com responsabilidade é difícil. E vocês têm que lembrar que Josué nasceu no Egito. E ele nasceu no Egito escravo. Ele nasceu no Egito debaixo do chicote de Faraó. E quando ele sai do Egito, ele continuou sendo servo de Moisés. A vida inteira esse homem estava debaixo de ordens. A vida inteira ele conheceu a virtude de obedecer. Mas agora, diz Deus, o meu servo Moisés é morto. Então o Egito, de onde foi a sua terra natal, aonde você nasceu, que é o símbolo da sua escravidão, Josué, já ficou para trás. O que está diante de você, de hoje em diante, é a terra que manda leite e mel. Meu irmão, o tempo da escravidão da sua vida passou. O tempo de você ser um escravo do pecado, do diabo, e o Egito representa isso, já passou. O tempo de você viver maniatado, escravizado, debaixo das mãos, dos pés de Satanás, já passou. E se você quiser hoje à noite, você pode também entrar na terra prometida, aonde mana leite e mel, a terra em que você vai ter um relacionamento face a face com Jesus. E aí você vai ver tudo mudando na sua vida. Glória a Deus. Agora, assim como Josué, Deus falou para ele, Deus fala com você. O que você, Josué, tem diante de você, a partir de hoje, vai ser o fato de lidar com a sua liberdade. E nós vamos convir que nada mais é apavorante do que a gente lidar com liberdade. É difícil lidar com a liberdade. Poucas pessoas sabem lidar com a liberdade com responsabilidade. Deus falou para ele, Josué, a terra que você vai habitar é a terra da liberdade. A Bíblia diz, se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre. Se Jesus libertou, verdadeiramente você é livre. Aonde há o Espírito de Deus, há alegria, liberdade, aleluia. Para a liberdade Deus te chamou. Você era escravo do mundo, para a liberdade Deus te chamou. Mas você precisa saber, para você conquistar, você tem que ser forte e corajoso. Para saber utilizar da liberdade. A terra que você vai, Josué, não é mais a terra de um homem que ele açoitava para que você pudesse amassar barro e fazer tijolo. Lá no Egito, lá no mundo, você não era livre. Você era um escravo do diabo. Mas na terra que manda leite e mel, Josué, não precisa mais ninguém bater em você para você fazer tijolo de barro. Agora, Josué, você vai para a terra da liberdade. E tem muita gente que tem medo de ser dono das próprias decisões. Porque tem muita gente que adora ser mandado. Às vezes tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? O que é pecado e o que não é pecado? Como as pessoas gostam de transferir para uma autoridade a decisão que deveria ser delas. E eu vou dizer para vocês, nenhum empreendimento humano é mais difícil do que lidar com a liberdade, com responsabilidade. E nenhuma virtude é mais complicada do que a utilização da nossa própria liberdade. E Deus disse assim para Josué, ora Josué, agora eu vou estimular você e também a todo Israel a lidar com a própria liberdade. 4 vezes Deus diz para ele, para Josué, tenha coragem, não desanime. Glória a Jesus por isso. Então, em terceiro lugar, Deus fala 4 vezes para Josué. Em terceiro lugar, porque há um abismo muito grande, irmãos, entre os nossos ideais e a realidade.
Porque há um abismo muito grande entre os nossos sonhos, entre as nossas expectativas e a realidade dura da vida. Josué, como eu falei, foi um dos 2 espias que chegou para Moisés e disse assim: Moisés, nós vamos tomar a terra. A terra é nossa. Deus vai dar esse povo nas nossas mãos. Isso é o ideal. Agora, entre o ideal e entre a realidade, entre o ideal e a realização desse ideal, é que está a diferença. Deus chegou para ele agora: Josué, transpõe o rio Jordão e vá ver se você consegue. Agora não era mais apenas uma projeção idealista. Agora não é mais um sonho. Agora para eles era ir ou ir. Agora não é mais a expectativa de chegar lá. Agora não é mais o ideal de uma conquista. Agora é ir e arregaçar as mangas e conquistar a terra. E entre os nossos ideais e a realidade da vida, muitas vezes a gente tem medo. Por exemplo, um casal quer casar, animado para casar, festa maravilhosa. Mas no outro dia, que eles acordam para a realidade da vida e para a realidade do que é um casamento, que é algo difícil, que muitas vezes é uma convivência difícil. Acontece muito também quando uma criança nasce, é só alegria. Todo dia vejo o menino nascer, é a maior alegria. Mas no outro dia, quando chega em casa de madrugada, o menino está chorando. De madrugada, no meio do sonho, o menino chora. Aí fica um cutucando o outro: vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. E ficam adiando, porque dá trabalho. Então, entre a fofura do nascimento e a realidade de criar um menino, às vezes a gente se desencoraja. E o interessante é que a conquista da terra prometida não foi uma coisa automática. Tanto é que no último capítulo de Josué ainda tem Caleb querendo a terra que Deus prometeu a ele. Porque muitas vezes a gente se cansa só de pensar no que tem que fazer, naquilo que está à frente de nós. Então essas 3 razões foram as razões pelas quais Deus chegou para Josué e disse 4 vezes: ser forte, ser corajoso, não tenha medo, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se Deus lhe prometeu algo, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Ele é o alfa e o ômega. Não tenha medo. Quando chegar a hora do vamos e venhamos. Deus falou assim para mim: plante uma igreja. E eu fui plantar. Irmão, já passei por tantas coisas. Tantas situações nesses 10 anos. Mas Deus tem dito para mim: olha, ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Eu serei contigo. Aleluia. Agora, como é que Deus incentivou a Josué? Nós já falamos por que ele incentivou. E nós vamos agora aprender como ele incentivou. Em primeiro lugar, Deus incentivou Josué. Porque ele falou para Josué que o projeto que Josué estava envolvido não era dele, era de Deus. Diga para o seu vizinho: um projeto em que você está envolvido não é seu, é de Deus. Então, se você entrou cansado aqui ou cansada, o primeiro conselho que eu quero te dar hoje à noite é que o projeto que você está envolvido de vida não é seu, é de Deus. Você quer vencer na vida? Envolva a sua vida em empreendimentos que sejam dignos, em empreendimentos que sejam coerentes com Deus. E você sempre terá o compromisso pessoal de Deus, que Ele há de ser o seu parceiro na realização da confecção de todos
esses compromissos que você possa ter na vida. Porque a coisa mais fácil é a gente se omitir. A coisa mais fácil é a gente ficar indiferente. Mais difícil é nós colocarmos a mão na massa. E Deus disse assim para Josué: Josué, eu estarei com você. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Porque esse projeto de entrar na terra prometida não é seu. Acima de tudo, esse projeto é meu. E uma coisa que eu tenho dito aqui muitas vezes, que se você está cansado de viver, se você está exausto de viver, o segredo para você se animar é que envolva a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, como família, causa e projetos de Deus. Que a sua casa, que o seu lar, que a sua família seja um projeto de Deus. Faça tudo o que você possa fazer, mas só faça se tiver a chancela do céu. Só faça quando você tiver convicção que vem de Deus. Só faça aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Só faça aquilo que esteja dentro do propósito de Deus. Porque aquilo que está na palavra, aquilo que está no propósito de Deus, Ele se responsabiliza para confeccionar. Ele se responsabiliza para que você possa ter vitória. Não queira fazer coisas que Deus não vai compartilhar com você. Não queira fazer coisas que Deus não poderá ser parceiro com você na realização dessas coisas. Então, quando homens e mulheres na face da terra assumem esse compromisso com Deus, de fazer tudo na vida para a glória de Deus, eu quero hoje aqui garantir para vocês que Deus pessoalmente se envolve com os projetos dessa gente. Louvado seja o nome de Deus. Transforme as suas lutas em lutas de Deus. Transforme a sua família em família de Deus. Transforme a sua casa em casa de Deus. Transforme o seu trabalho em trabalho de Deus. Envolva a sua vida daquilo que é eterno. Envolva a sua vida daquilo que Deus já envolveu o seu coração. Envolva a sua vida para o engrandecimento do reino de Deus em tudo aquilo que você fizer. E saiba de uma coisa, que Deus nunca vai lhe desamparar. Deus nunca vai lhe deixar na mão. Deus nunca vai lhe deixar no meio do caminho. Aleluia! Quando nós podemos dizer assim para Deus: Deus, isso aqui é uma família, mas a família é do Senhor. Porque nós entregamos os nossos sonhos, os nossos ideais nas tuas mãos. E quando nós fazemos isso, irmãos, Deus se compromete pessoalmente com a vida da gente. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda maneira que Deus fez para estimular aquele homem que estava cansado, hesitante, exausto, foi mostrando para Josué que a história que ele iria escrever era maior do que aquilo que ele imaginava. Dá um glória a Deus. Irmãos, a história que Deus quer escrever através de mim e de vocês é maior do que a gente possa imaginar. Dá um glória a Deus. A história que Deus está escrevendo através dessa igreja é maior do que aquilo que eu possa imaginar. Louvado seja o nome de Jesus. Uma maneira de Deus nos estimular quando nós sentimos cansados e abatidos é que Ele quer mostrar para mim e para vocês que o que nós estamos fazendo não é nada pueril, não é nada passageiro, não é qualquer coisa. O que nós estamos fazendo é algo que é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E eu quero dizer em nome de Jesus para você que está aqui hoje, que a sua história não precisa ser pequena, no sentido de ser medíocre, simplória e egoísta. As pessoas entram lá no consultório e, em meio a qualquer situação que eu esteja, eu sempre tenho um sorriso aberto. E as pessoas
perguntam assim, por que você está sempre sorrindo aqui? Eu digo, é porque aqui eu posso fazer aquilo que mais me dá alegria. Aqui eu posso servir as pessoas. Porque quando eu estou servindo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Deus não precisa de nada. São as pessoas que precisam. Então, quando nós estamos investindo a nossa vida na vida das pessoas, nós estamos fazendo algo, irmãos, que é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Deus olhou para Josué e disse, Josué, eu vou usar você para uma coisa muito grande, Josué. Então você precisa estar animado, rapaz. Você precisa estar cheio de coragem. Você precisa estar cheio de ânimo. Você precisa estar mastigando o prego e cuspindo fogo, Josué. Você precisa estar vibrante, Josué. Você precisa sair dessa insegurança. Você precisa tirar as muletas que foi Moisés. Moisés já passou. Agora eu quero usar a sua vida. Mas eu vou usar a sua vida para algo que é grande. Eu vou usar a sua vida, Josué, para algo que eu prometi a Abraão e Josué. 1:4 diz assim, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será, Josué, o vosso limite. Josué, eu estou usando você e vou usar para algo que vai romper a eternidade, vai ficar nos anais da eternidade. Ainda daqui a milhares de anos vamos estar pregando sobre você, sobre as suas lutas, sobre as suas vitórias. Então se anima, querido. E a mesma coisa eu digo aqui hoje à noite, se anime, minha irmã, se anime, meu irmão, porque nós estamos fazendo algo que é maior do que a gente possa imaginar. Nós estamos ganhando vidas, nós estamos cuidando de vidas, nós estamos subindo morro e descendo morro, nós estamos discipulando, nós estamos liderando células, nós estamos pagando o preço de ir atrás das ovelhas que desgarram. Portanto, nós estamos fazendo algo que a Bíblia diz que é a maior obra que alguém possa fazer na terra. Aleluia. Nós estamos estendendo o reino dos céus. Nós estamos estendendo para que a terra inteira seja cheia da sua glória. E aí, querido, Deus falou, Josué, você vai ser grande. Aleluia. Sabe qual é o problema de nós, irmãos? É que nós vivemos numa sociedade que tem um padrão de beleza, tem um padrão de prosperidade, tem um padrão de vitória. O nosso problema, irmãos, é que nós pensamos que os nossos sonhos só são grandes quando eles envolvem grandes volumes de dinheiro, grandes conquistas sociais. Mas hoje à noite eu não estou aqui falando disso. Eu estou falando hoje à noite que uma grande obra é uma obra que influencia o mundo. É uma obra que vai influenciar o mundo. E às vezes, você pensa, porque você lava o banheiro aqui da igreja, você pensa que você está lá no acolhimento, você pensa que isso é algo menor do que eu estar pregando aqui o evangelho. Lê do engano. A gente fala de Martin Luther King. Todo mundo conhece. Mas não se conhece a professora que deu aula para esse homem quando ele frequentava a classe de crianças na Igreja Batista. O nome dessas pessoas está perdido da história, mas não está perdido de Deus. Não com Deus. Nós sabemos da história de Nelson Mandela, mas nós não sabemos o nome da missionária metodista que na África do Sul, quando olhou para aquele rapaz adolescente, descalço, magrelo, negro, analfabeto, e disse, eu vou investir na sua vida. Aleluia. A gente sabe da história, dos grandes heróis da história, mas a gente não sabe da história daqueles que viabilizaram essa história dos grandes heróis. E esse é o nosso maior desafio. Não desanime, porque aquilo que você acha que é a menor importância,
preparando muitas vezes a marmita do seu filho, passando roupa, pegando um ônibus de manhã. E muitas vezes você diz: olha, eu estou jogando a minha vida fora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em qualquer situação fazendo coisas que nas mãos de Deus se tornam maiores e mais bonitas do que aquilo que nós imaginamos. Então não desanime, meu irmão, nem fique desencorajado, porque o alcance da sua vida não será medido nem com os valores monetários, nem com os valores do tempo. Você pode não ter um seguidor no Instagram, nem um amigo no Facebook, e você pode estar fazendo algo grande, que só Deus é capaz de mensurar, e o que vai valer na eternidade não é aquilo que o homem mede, afere como grande, mas aquilo que é grande diante de Deus, aleluia. Porque alguns, mesmo depois de mortos, têm uma vida que inspira uma próxima geração. E é isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, você pode estar pensando que aquilo que você está fazendo é pequeno, mas eu quero dizer para você que tenha coragem, se estimule, porque aquilo que você vai fazer é algo grande. E eu quero dizer para você que chegou aqui desanimado, aqui você chegou se olhando como um gafanhoto, pequeno. Você que olha para a sua vida e não tem nada de extraordinário, eu quero lhe convocar para você investir a sua vida naquilo que é eterno, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, pagando o preço para pregar esse evangelho. Aleluia. Em terceiro lugar, Deus estimulou Moisés, porque ele mostrou, Josué, é tanto nome na Bíblia, porque ele mostrou a Josué que força e coragem são duas coisas distintas. Por isso ele diz, ser forte e ser corajoso, porque ser forte é diferente de ser corajoso. Aleluia. Querido, ser forte é resistir à pressão. Quando a gente está na beira do mar e entra, e vem a onda, e a gente resiste à onda, você não está sendo corajoso, você está sendo forte. Aleluia. Ser forte é você resistir com os músculos, não físicos. Não é essa fortaleza que eu estou falando. Ser forte é resistir com os músculos da alma. E Deus falou, olha, seja forte. Mas diz também para ele ser corajoso. Pastor, o que é ser corajoso? É ser forte, é resistir sem abrir mão da integridade ética. Ser corajoso é você ser forte, resistindo, sem abrir mão do que é correto, do que é certo, sem querer dar um jeitinho brasileiro. É dizer não quando todos dizem sim. É enfrentar o que é popular, em nome do que é correto. É acreditar que os valores da compaixão são mais fortes do que o valor do ódio, o valor do preconceito e o valor do desdém. Coragem de dizer que essa é a minha linha, e eu não permito que essa linha possa ser perpassada de forma alguma. Porque essa minha linha moral, essa é a minha linha de correção. É Deus dizendo para Josué ser forte, mas ele não só tinha que resistir, ele tinha que ter coragem. É dizendo que ele não se apavore nem desanime, pois o medo é o pai da covardia. E o medo é irmão do fracasso. Medo, às vezes, da nossa reputação ir para o chão. Perca a sua reputação, mas não perca a sua fé. Perca os falsos amigos, mas não perca Deus. Aleluia. Medo, porque foi esse medo
e essa falta de coragem que levou Pedro a negar Jesus. Foi esse medo e essa falta de coragem que fez com que aquele homem da parábola dos talentos enterrasse os seus talentos. Às vezes nós confundimos fortaleza com coragem. E eu conheço muita gente que parece ser forte, mas não tem coragem. E eu conheço muita gente que tem coragem, mas não é forte. Por falta a compreensão do que é medo ou coragem. Conheço muita gente que na sua vida exagera das suas dificuldades. E o medo faz com que a gente atrofie os nossos músculos da alma. A alma fica atrofiada. Muitas vezes, a gente cala quando a gente tem que falar, covardemente. E aí a gente entra no paradigma daquele ditado, diz que é melhor um covarde vivo do que um valente morto. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente vai se encolhendo na vida. E a gente vai dando espaço para as mentiras da nossa vida. E Deus disse assim para Josué: Josué, uma coisa só te peço, que você não deixe de obedecer os valores. E não deixe de falar as palavras deste livro. Cumpra e você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Quem é corajoso é aquele que não negocia as palavras desse livro. O verdadeiro corajoso é aquele homem que não negocia as verdades de Deus. Aleluia. Então não desanime, meu irmão. Porque se você guardar essas palavras, essas promessas, as afirmações de Deus, que estão contidas na sua palavra, se você guardar no seu coração, e se você andar com retidão, você pode ter coragem, você pode ter ânimo, você pode ter força para enfrentar os ventos contrários que virão com certeza diante da sua vida. E eu digo aleluia, e eu digo glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença de Deus nessa noite. Se você entrou hoje à noite aqui e você se sente exausto, você se sente cansado, você se sente abatido, você se sente apequenado diante da vida, essa palavra foi para você. Deus te diz hoje à noite: ser forte e corajoso, não desanime, não te mandei eu serei contigo, por onde quer que você vá. Aleluia. Eu quero ser um parceiro, um amigo, um pai nessa jornada da vida. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem lhe decepcionar, as pessoas podem não corresponder, as portas da vida podem ser fechadas para você nos momentos em que mais você precisa. Mas lembre-se que há um Deus que, apesar do caminho ser estreito, da porta ser estreita, mas essa porta sempre estará aberta. E eu digo mais, Ele está batendo na porta da sua vida, porque Ele quer entrar, Ele quer ceiar, Ele quer relacionar, Ele quer lhe proteger, Ele quer andar com você aonde quer que você esteja. Transforme as suas lutas em lutas de Deus. Não fique confiando nos homens da terra. Maldito o homem que espera no outro.
Não espere confiar no seu marido, não espere na sua esposa, não espere dos seus filhos, não espere dos seus amigos, não espere do seu pastor, não espere dos seus filhos, não espere dos seus parentes. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, em algum momento, eles poderão faltar. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, eles poderão negar. Mas eu conheço um Deus que está de braços abertos, de portas abertas, para lhe receber, para caminhar com você, para ser um parceiro nessa vida, para ser alguém que vai dividir com você as dores dessa vida. Esse Deus está aqui hoje à noite te chamando a começar a caminhar com Ele, mas caminhar com Ele de verdade, caminhar com Ele de todo o coração, caminhar com Ele com toda a sua força, caminhar com Ele com todo o seu entendimento, caminhar com Ele com toda a integridade. Se você entrou hoje à noite aqui, em pé mesmo, eu quero que você escute uma canção. Porque nós cantamos hoje para Deus. Fecha seus olhos, porque agora Deus vai cantar para vocês. Pode soltar aí a canção. É uma canção antiga. Escuta bem aí. Oh, aleluia. Um só cuidado, é Deus falando com você. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Descanse do Senhor hoje à noite. Saiba que Ele é com você. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Oh, glória. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Se você entrou hoje à noite e você diz, pastor, essa canção foi para mim. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você ainda hoje à noite. Enquanto a canção rola de novo, bem baixinho. Se você entrou aqui cansado, exausto, aflito,
Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha de ir. Pode soltar a música bem baixinho. Você vai sair do seu lugar e eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Tenha sobre ti um Só cuidado, qualquer que seja. Deus está cantando para vocês. pois Somente um seria muito para ti. Eu somente meu todo trabalho. Meu trabalho é descansar em mim. Eu somente meu todo trabalho. Meu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Por esses que vieram à frente, por esses que se encontram cansados, Não temas quando, enfim, e esses que chegaram aqui aflitos, exaustos. tomar decisão. Eu te peço por eles, Pai, que eles possam aprender com essa experiência de Josué, que o Senhor é bom e generoso e maravilhoso e poderoso. Para eles, Senhor, o Senhor está dizendo hoje à noite: sejam fortes, sejam corajosos, não desanimem, porque Deus é com você, minha irmã. Deus é com você, minha irmã. Deus é com a tua vida. Ele se importa com você. Ele se importa com o seu drama, com a sua dor, com a sua fragilidade, com as suas dúvidas, com as suas incertezas. Ele quer fortalecer você, Ele quer te animar, Ele quer te levantar, Ele quer que você viva uma vida de vitória. Ele quer dizer para você que Ele tem grandes vitórias para dar a você, que Ele tem grandes coisas para você conquistar ainda. Ele está te dizendo hoje à noite que Ele não desistiu de você. Ele está dizendo que assim como Ele tem sido com todos esses homens de Deus ao longo dos séculos, Ele também é contigo hoje. Ele é também contigo, minha irmã, hoje. Fica firme, que Deus vai completar a obra que Ele começou. Ele vai te levantar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer de você uma pessoa forte, mas também uma pessoa corajosa. Porque nós oramos hoje à noite no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Alguém hoje à noite aqui que diz: pastor, eu hoje à noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero encontrar esse descanso em Deus que é Jesus. Se você está hoje à noite aqui, meu irmão, e você ainda não fez uma decisão por Jesus, eu quero convidar você para subir aqui. Se tem alguém hoje aqui vindo pela primeira vez à frente, entregando a vida para Jesus, eu quero convidar você a subir aqui. Eu quero orar por você. Hoje vai ser mais difícil ainda. Que você suba aqui, que eu quero orar pela sua vida. Alguém hoje à noite que diz: pastor, eu quero. Eu estou cansado de viver só. Pode aplaudir a Jesus. Estão carregando, mas venha. Tenha medo não. Jesus morreu por você na cruz. Há mais alguém hoje à noite que diz: pastor, eu quero entregar. Pode ficar aqui pertinho dele. Alguém, mais alguém hoje à noite que diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui em cima. Eu quero orar por você. Se você está desviado e hoje quer voltar aos caminhos do Senhor, eu quero também que você saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, e que você venha corajosamente aqui à frente. Alguém nessa noite, mais alguém nessa noite, que diz: pastor, eu quero Jesus hoje à noite. Aleluia. Meu trabalho é descansar em mim.
Aleluia. Repete uma oração comigo aqui. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como dono da minha vida, como descanso para a minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu vou ser forte e corajoso. Não vou desanimar diante da vida, porque a partir de hoje o Senhor é comigo. A partir de hoje o Senhor é meu parceiro nessa vida. E eu quero te agradecer tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pai, quero te pedir por esse jovem que veio à frente. Pedir que o Senhor possa a cada dia se revelar como Deus bom, misericordioso, grandioso. Que ele se sinta, Senhor, animado, feliz e contente, exuberante, diante das dificuldades da vida, diante da realidade que ele vai encontrar quando ele voltar para a casa dele. Que ali ele possa entender, Senhor, que ele vai precisar de Ti mais do que nunca, para ele continuar firme nos Teus caminhos. Muito obrigado por essa vida, que nós sabemos cuidar bem dele, porque ele é o projeto mais importante, Pai. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. O projeto mais importante da vida é nós ganharmos pessoas para Ti e nós garantirmos que vamos cuidar muito bem, porque eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Felicidade para você, tá bom? Conta aqui com a gente.